Pessoal do Antigo Testamento, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos, nesta segunda aula, falar dos códigos legais do Antigo Testamento. Os códigos legais do Antigo Testamento são códigos de leis que reúnem determinadas leis. É preciso lembrar que o Antigo Testamento não foi escrito, como a gente diz, em uma só sentada. O Antigo Testamento é fruto de um processo de formação muito longo, em que diversos tipos de leis foram acrescentadas. Vamos começar com o Código da Aliança. Tem esse nome porque a ocorrência da palavra berit, que é hebraico, quer dizer aliança, aparece como a formulação da aliança de Javé, ou Adonai, com o seu povo, Israel. Este código pertence aos séculos IX e VIII antes de Cristo, mas reúne tradições que remontam, muito provavelmente, à época de Moisés, tido como o maior legislador de Israel. Esse Código da Aliança contém leis de caráter jurídico, isto é, regulam a vida jurídica do povo que está se estabelecendo ou estabelecido em Canaã, a terra prometida, a terra de Israel. É uma coleção de mandamentos cultuais, preceitos legais, instruções religiosas e morais. Nele nós encontramos, no Código da Aliança, encontramos leis casuísticas, apodídicas e imperativas. Isso eu vou falar no final da aula, cada tipo de lei, casuística e apodídica. Um outro código que encontramos, nós chamamos de código esse conjunto de leis que aparecem junto, é o código cultual, ou decálogo ritual, que aparece em Êxodo 34, de 10 a 26. Pertence muito provavelmente também ao século IX antes de Cristo. Este código apresenta uma continuação com a quebra das tábuas da lei, quando Moisés quebra as tábuas da lei. E parece ser uma continuação do Código da Aliança. Este Código cultural apresenta muitos detalhes em comum com o Código da Aliança. Aqui nós não veremos, mas você pode conferir entre os versos 11 e 26 os detalhes com o Código da Aliança. O Código Deuteronômico. Em síntese, ele abarca o livro de Deuteronômio na sua segunda parte, entre o capítulo 12 e o capítulo 26. Esse código pertence ao século VII a.C. Muito provavelmente é o núcleo substancial do livro do Deuteronômio que nós temos hoje. E muito provavelmente o núcleo daquele livro que foi achado pelos homens de Josias e que provocou, consequentemente, a reforma josiânica, isto é, a reforma da religião e do Estado de Israel, da época, Estado de Judá, em que Josias mandou derribar os altares e os altos dos deuses estrangeiros, limpando Jerusalém e toda Judá. É uma legislação, portanto, da vida religiosa, mas não se engane. A vida religiosa no Antigo Testamento, ela é entrelaçada com a vida civil. Por isso, nós não podemos fazer uma separação entre religião e Estado, entre o Estado laico, civil e a religião. Não. No Antigo Testamento, praticamente em todo o Antigo Testamento, a religião é entrelaçada com a vida civil, política e econômica. Portanto, uma legislação da vida religiosa é uma legislação também das instituições sociais. Veja, juízes, reis, sacerdotes, profetas, há uma regulamentação sobre quem pode ser, como deve agir e quem são
estas categorias de pessoas. Portanto, o Código de Deuteronômio é a base da legislação do direito criminal, do direito civil, social, familiar e tem uma conclusão paranética que a gente chama, isto é uma pregação com exortação. O capítulo 26 é essa exortação final de que o povo deve cumprir as leis para que possa receber as bênçãos. Em não cumprindo, receberá maldição. Outro código conhecido é o Decálogo, que aparece em duas versões. Na versão do Êxodo, 20, e na versão do Deuteronômio, 5. Essas duas redações remontam aos séculos 8º e 7º antes de Cristo. Há pequenas diferenças, que nós chamamos de variantes, mas, em suma, eles refletem a mesma lei das narrativas do Sinai, já pelo final do século V. Não que tenha sido feito as leis no século V, mas aí, no século V, encontra sua redação final. O Decálogo tem caráter marcadamente ético, isto é, tenta estabelecer princípios gerais para o convívio social. Daí deriva muita da moral do Ocidente e do direito do Ocidente. É a lei fundamental da religião judaica e as suas noções, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, aparece em todo o Ocidente e também no Oriente como uma legislação ampla para a humanidade. A curiosidade é que os 10 mandamentos são chamados de 10 palavras. Um outro código que encontramos no Antigo Testamento é o chamado Código de Santidade, que está no livro de Levítico. Como o próprio nome do livro indica, é uma legislação ligada aos levitas, aos sacerdotes, e pertence aos tempos do exílio babilônico, século VI a.C. A insistência categórica é sobre a pureza ritual, sobre a pureza cultual. É daí que deriva o costume, a noção dos puros e impuros no Estado de Israel. É preciso lembrar que pelo século VI, Israel está cativo na Babilônia e não pode e não quer se misturar. Então esta lei aparece como uma possibilidade de separação. O Código da Santidade tem muitas prescrições, por exemplo, a respeito do emprego do sangue, dos sacrifícios. É a santidade na vida social, sobre o matrimônio, sobre a vida sexual. É aí que nós encontramos muito da legislação relativa a essas práticas, como deve ser, o que deve ser evitado. É importante lembrar que o Código de Santidade vai alargando a divisão entre classes puras e impuras. Vamos lembrar que no tempo de Jesus há aqueles com quem não se pode conviver, um verdadeiro regime de separação entre os que podem se aproximar de Deus, estão separados para isso, e aqueles que estão afastados não podem se aproximar de Deus. Muito deriva desse Código de Santidade, que regula a vida religiosa, o ano sabático, o jubileu, as festas e toda a estrutura, que eu diria, ideológica da religião judaica e ritual também, não apenas ideológico. Também termina com uma conclusão paranética, isso é uma pregação exortativa, com bênçãos aos fiéis que observarem as leis e com maldição aos transgressores destas mesmas leis. Enfim, ao ler o Código de Santidade, você deve decidir, naquele tempo ou no tempo de hoje, você deve decidir se vai cumprir ou não
essas leis. Disso derivará bênçãos ou maldições. Temos o Código Sacerdotal. É assim chamado porque fala muito sobre o sacerdócio e usa linguagem sacerdotal. Não temos um código organizado, mas está disperso por todo o Pentateuco. Também podemos datá-lo do século V. E temos nele as origens das instituições. Por exemplo, o descanso sabático, a circuncisão, a Páscoa, a aliança do Sinai, o sacerdócio, culto israelita e todas as práticas dos sacerdotes, das instituições que depois, mais tarde, foram ligadas ao templo de Jerusalém, ao templo unificado. Esse código sacerdotal, portanto, tem um caráter ritual, sacerdotal e moral. Serve para guiar a nação nos caminhos de Deus. Isto é, em uma teocracia onde a lei de Israel é a própria palavra de Deus e o governo é deixado na mão do próprio Deus através dos seus sacerdotes, seus representantes. Encontramos também no Antigo Testamento unidades menores de leis. As leis do sacrifício, de Levítico de 1 a 7, a lei da pureza, Levítico de 11 a 16, a ordenação sobre as festas, que aparece em Números, nos capítulos 28 e 29, o altar dos perfumes, em Êxodo, o azeite da unção, o anátema, isto é, a prescrição de maldição sobre determinadas pessoas, que aparece em Levítico, capítulo 27, versos 28 e 29. Essas unidades menores estão dispersas também por outras partes do Antigo Testamento. Para mim também soa estranho falar em leis noaicas, mas essas leis se referem ao patriarca, ou é da época, ou datam da época do patriarca Noé. Daí o nome leis noaicas. Isto é, os primeiros capítulos do livro de Gênesis apresentam determinadas prescrições que foram ampliadas para toda a humanidade, pois estão colocadas antes da chamada do patriarca Abraão. Isso é, antes da constituição do povo de Israel no livro do Êxodo. Portanto, elas são apresentadas como obrigatórias a toda a humanidade. E, de fato, acontece isso ainda hoje. Por exemplo, as proibições sobre idolatria, especificamente nas proibições sobre adultério e o incesto, do assassinato, da blasfêmia, do roubo, da injustiça social. Isso forma um conjunto de prescrições que aparece aqui e acolá em toda a história da humanidade. Portanto, nós chamamos isso de leis noaicas. Dois tipos principais de leis que eu mencionei no início da aula são as leis casuísticas e as leis apodídicas. O que são leis casuísticas? São leis que julgam situações específicas, situações particulares. Então, se acontece de um boi ferir um vizinho, uma pessoa, existe uma lei específica que regula a paga do prejuízo, ou como se deve proceder neste caso. Essas leis são utilizadas para resolução de conflitos entre vizinhos, de terra, de gado, de outras coisas menores que são bem específicas. Por exemplo, não serviriam para nós que moramos em cidades e não temos, por exemplo, propriedade agrícola ou boi. Nós precisaríamos de legislação sobre batida de carro ou coisa semelhante, roubo de televisão, etc.
e em leis assim. São leis casuísticas. E essas leis têm um tipo que se refere às ações criminais, que aparece no Êxodo 21, 20, que é um exemplo de lei casuística. Portanto, lei casuística são leis que regulam situações específicas, que regulam a vida cotidiana em seus detalhes particulares. Já a leis apodídicas são leis formuladas quase que no imperativo, são mais absolutas. Não matarás, por exemplo. Não é uma lei que diga um caso particular específico, mas uma lei mais abrangente, mais universal. Portanto, a lei apodídica, ela regula situações comuns a todos os seres humanos, a todas as sociedades. Um exemplo claríssimo e clássico é os 10 mandamentos, ou o decálogo, que proíbe o culto a outros deuses, o homicídio, o roubo, o adultério e outras prescrições mais. Portanto, as leis casuísticas quase sempre começam com se acontecer tal coisa, se um homem fizer tal coisa. As leis apodídicas, ao contrário, começam com são mais incisivas, mais absolutas. Não fará, não matarás, não roubarás, etc. Portanto, o estudo das leis do Antigo Testamento deve levar em consideração os códigos legais que aparecem no Antigo Testamento, que estão dispersos em todo o Antigo Testamento. Às vezes em coleções, Código de Santidade, Decálogo, Código Sacerdotal, ou dispersos, como as leis dos perfumes, do azeite do altar, aqui e acolá aparecem leis. É preciso lembrar, nós vamos lembrar isso em outra aula, preciso lembrar, e nós faremos isso nas aulas futuras, a relação entre lei e o Evangelho de Jesus, entre lei do Antigo e lei do Novo Testamento. Mas isso é assunto para outra aula. Por hora, paramos por aqui. Espero que você tenha um bom proveito dos seus estudos e até a próxima. E Deus abençoe a todos.